Hoje o SBT recebe o general Paulo Chagas, o PRP, candidato ao Buriti. O general foi comandante dos Dragões da Independência no governo FHC e agora se lança candidato. Tudo bom, general? Tudo bem. Vamos Prazer lá. estar aqui com você. Obrigado. Qual que é a plataforma do seu partido? O senhor é de direita, centro-direita, extrema-direita? Sou um democrata, de centro-direita. Eu, quando tive a intenção e decidi que faria uma incursão na política, eu coloquei um critério para a escolha do partido. Eu estava já afiliado ao Partido Novo, mas como eu escolhi fazer essa minha incursão, me colocar à disposição dos eleitores do Distrito Federal como governador, eu tive que sair do Partido Novo, porque o Partido Novo já tinha escolhido o seu representante. E a condição que eu coloquei é que teria que ser um partido de centro-direita sem tornozeleira eletrônica. O universo se estreitou muito e nós chegamos ao PRP, que é um partido de centro-direita e que não tem tornozeleira eletrônica, aqui em Brasília. Bom, o senhor é um militar, né? Você está acostumado, um oficial, alto oficial, acostumado a administrar, mas administrar um batalhão, um exército, uma companhia, não é a mesma coisa que uma cidade e se relacionar com a Câmara também. O senhor acha que o senhor tem esse perfil? Eu não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar com quem quer que seja. Outro dia me perguntaram isso no sindicato, numa reunião do sindicato, e eu disse que comandar é fazer amigos. Eu não vejo diferença entre comandar e ser o governador do Distrito Federal. Então, porque eu entendo que a gente, ao concluir uma missão como essa, de administração de material, recursos e de pessoal, particularmente no governo do Distrito Federal, a administração de pessoal, de recursos humanos, não só dos recursos humanos que estão trabalhando com você, mas para quem você está trabalhando. É importante, e você tem que ter isso em mente, que comandar e governar é fazer amigos, criar canais de comunicação, entender o que as pessoas precisam e dar o melhor de si para que isso seja feito com honestidade de propósito. Não vejo dificuldade nenhuma. O senhor acha que o senhor herda os votos do Bolsonaro, quer dizer, recebe também os votos do Bolsonaro? Há uma identidade muito grande entre Bolsonaro e a minha proposta. Nós temos procurado, eu tenho procurado me identificar bem com as propostas dele, de tal maneira que haja essa consonância. Eu não encontro nenhuma discrepância entre o que eu penso e o que eu quero. É lógico que no nível federal, no nível da União, os aspectos são muito mais amplos do que aqui no Distrito Federal, mas nós temos encontrado uma identidade muito grande de propósitos. Eu, aliás, não encontrei nenhuma discrepância. Bom, o que é que o senhor vai fazer com a educação? Só que o senhor assumiu, a educação está aí, né? A base de tudo. Qual que é a ideia? Nós partimos do princípio de que a educação no Distrito Federal ela tem um nível muito elevado em algumas escolas e um nível muito baixo em outras. E partimos do princípio de que as condições que são dadas às escolas são as mesmas, nós temos que fazer uma análise para saber por que existem escolas que se comparam às melhores escolas particulares e outras que estão deixando a desejar. Para isso, nós entendemos que temos que valorizar os professores no sentido de dar-lhes condições, ter um banco de propostas, de projetos e de meios que facilitem o seu trabalho, né, de ensino e procurar saber quais são essas diferenças. Por que umas escolas têm um nível tão alto e outras têm um nível tão baixo? As 3 melhores escolas aqui do Distrito Federal são escolas do Estado e são militares. O Colégio Militar de Brasília, o Pedro II, do Corpo de Bombeiros, e o Tiradentes, da Polícia Militar. Mas logo em seguida vem o Centro de Ensino Médio do Setor Leste, que se equipara, está logo atrás do Tiradentes. Então, a pergunta que fica é essa: por que essa escola tem esse nível e as outras não têm? A resposta para isso é justamente o nosso plano. O senhor pretende pedir ajuda aos militares para
na educação? Porque assim, os pais têm muita vontade de colocar os filhos justamente no colégio militar, nos bombeiros, eles ajudam, eles aprovam mais o vestibular e outros são mais baratos também, né? O senhor pretende espalhar isso? Olha, eu pretendo colocar isso à disposição da sociedade. Eu pretendo fazer uma escola da Ceilândia militarizada, para dar como exemplo. É isso que a gente pode fazer, não é fazer colégios militares. Sim. Porque os colégios militares têm uma diferença que eles tem que fazer concurso para entrar, tem que fazer teste para entrar e tal. As escolas têm que estar disponíveis como elas são. São militarizar as escolas que já existem. Como que é essa militarização? O senhor vai colocar professores militares, direção? Mais importante do que os professores militares, que se for necessário a gente coloca, mas não há necessidade de colocar os professores militares. Você tem que colocar uma estrutura militar. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal tem uma proposta que eu estou chamando de kit militarização, que com 12 militares, eles entram na escola, militares da reserva, convocados para o serviço ativo, nem são convocados, prestadores de tarefa por tempo certo, eles chamam de PTTC. E eles preparam a instrução, o que fazer nas escolas, entram lá e restabelecem ou estabelecem a disciplina dentro da escola, respeito, o civismo, todas essas aspectos. Como é que vai ser essa relação, desculpe, com os professores? O senhor não acha que vai ter uma grita geral aí? Eu julgo, por isso é que eu disse que eu vou deixar isso à disposição. Eu vou fazer em uma escola. Em uma escola. Os professores que não se sentirem bem e quiserem ser movimentados, serão movimentados. Mas nas demais escolas, eu estarei na expectativa de pais, professores e os próprios alunos, se querem ou não querem a militarização. Não pretendo impor nada. Eu quero dar um exemplo em uma escola para dizer, e é isso que eu tenho para oferecer. E quem quiser. O secretário de Educação será um militar? Nesse momento, sim. O senhor pretende colocar militares? Não é que eu pretendo colocar militares. É que eu pretendo que alguém que conheça o sistema colégio militar, que é o sistema do Exército Brasileiro, esteja na secretaria, para que faça essas adaptações, como o sistema colégio militar é um sistema virtuoso, colocá-lo à disposição na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na área da saúde, o senhor vai trabalhar dessa forma também, com essa visão? Não necessariamente. Porque a gente está precisando de um hospital de guerra, né? A coisa... eu vejo o seguinte, o meu secretário de saúde será um médico civil, com muita experiência nessa área e que conhece bem o sistema público de saúde, tem me assessorado muito bem nessa área e eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso, porque nosso objetivo é fazer com que o SUS funcione aqui como ele funciona em outros lugares, e funciona muito bem. Ele está muito desestruturado, nós vemos, essa semana, esse final de semana, nesse domingo, eu conheci a hipocrisia, fui apresentado à hipocrisia. Eu fui visitar um hospital aqui, público, do Distrito Federal. E a imprensa tem tomado esse cuidado de apresentar, de mostrar o quanto está ruim o atendimento das pessoas que dependem do Estado. E eu gosto de dizer que ainda dependem do Estado, porque o Estado deve fazer um esforço grande para que as pessoas não precisem mais dele. E eu encontrei lá, me imaginava que eu ia encontrar aquilo que eu já tinha visto na televisão, na imprensa, mas é muito pior. Ao vivo e a cores, é muitíssimo pior do que eu imaginava. Eu saí deprimido do hospital, vi nesses hospitais servidores silenciosamente trabalhando e se empenhando para ajudar as pessoas, mas vi um caos total em termos de equipamento, material, equipamentos estragados, as pessoas mal acomodadas, sem leito, vi as macas do SUS servindo de cama, gente em colchão, uma senhora
que há 13 dias está abaixado esperando para uma cirurgia em um quarto sem luz. Eu perguntei, mas é à noite? À noite fica no escuro. E que se a senhora precisar de alguma coisa, eu tenho que gritar e tal. Uma pessoa não tem cama lá. Onde foi isso? Foi num hospital público aqui no Gama, no hospital do Gama. E o senhor pretende aparelhar de que forma? Porque dizem que investem muito, mas a gente não consegue ver esse retorno. Aí é que eu digo que eu encontrei a hipocrisia. Porque, como você dizem que se investe muito, mas o que é mais importante? Você construir um viaduto no final da Asa Norte para melhorar o trânsito ou cuidar da vida das pessoas? O que é mais importante, um viaduto ou as vidas das pessoas? Então, a prioridade 1, a prioridade 0 tem que ser a saúde. Enquanto a saúde for esse caos, reina a hipocrisia. Reina o governador ir e apresentar o Hospital da Criança como sendo igual a qualquer hospital do Distrito Federal. Eu lhe digo que é uma mentira. Eu provo isso. Eu fui lá e vi. Bom, já que o senhor falou em viaduto, lembra de trânsito, transporte público. Como é que o senhor vai resolver esse imbróglio? A gente vai trabalhar mais com o metrô, vai continuar tendo carros? Como é que é isso? É difícil a gente evitar em Brasília que as pessoas usem carro, porque é um hábito. Brasília foi construída para a gente andar de carro, principalmente o plano. Mas nós temos que diminuir a quantidade de carros. Então, nós temos que usar o exemplo de outras cidades mais antigas do que a nossa jovem capital brasileira, 58 anos apenas, criando dificuldade para que as pessoas se locomovam de carro para o trabalho, não para o lazer, mas para o trabalho. E aqui nós temos essa sazonalidade. De manhã, 1 milhão de pessoas vêm trabalhar no plano e à tarde esse 1 milhão volta para casa. Então são nessas horas que as empresas de rádio e televisão ficam anunciando qual é a situação do trânsito. Então nós temos que criar melhores. A solução é simples, ela é simples em termos teóricos e mais difícil em termos práticos. Mas o que tem que ser feito é transporte coletivo de qualidade e quantidade. Melhor oferecer isso para a sociedade. E criar alguma dificuldade para as pessoas optarem por esse transporte. Como, por exemplo, você chega ali na esplanada e a esplanada está cheia de automóveis em toda a volta. Então, uma ideia é colocar ali a área azul, ou seja, as pessoas têm que estacionar, têm que pagar e não pode ficar o tempo todo lá. Que você chega de manhã, por exemplo, e vê que os servidores já ocuparam todas as vagas e aquilo fica ocupado o dia inteiro até a pessoa ir embora. Então tem que criar essas condições do transporte coletivo. Você falou do metrô, sem dúvida que o metrô tem que ser ampliado, tem que melhorar a quantidade, porque as estações foram feitas para uma quantidade X de vagões nas composições. Você pode aumentar, mas não muito. Você pode aumentar o número de composições na linha ao mesmo tempo, mas não muito. Então não é uma solução, dizer, que vai fazer uma grande diferença. Esse nosso metrô foi dimensionado para isso. Para você redimensionar e refazer, o investimento é muito alto. Segurança. Toda hora, essa semana aqui já mataram uma senhora aqui na Esplanada, semana passada estupro no Parque da Cidade. Tudo bem, o Exército não foi feito para fazer segurança, está tendo um desvio agora, né? Mas como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, nós temos que incrementar equipamento. Nós temos um efetivo que está aquém do efetivo necessário. Dizer que nós vamos aumentar 3 mil soldados ou agentes no próximo ano ou este ano, isso não é uma questão, não resolve, porque você tem que respeitar o plano de carreira, que há muito tempo que não é respeitado em nenhuma dessas agências. Elas estão, o plano de carreira está, eu diria, destruído, tem que ser recomposto para que a pessoa entenda, né, que quando ele entra na carreira, ele sabe como começa e como termina, e ele vai passando por todos esses passos. Então tem que ser reorganizados os planos de carreira, principalmente no nível das praças e dos agentes, né, dos sargentos, cabos, soldados,
tem que ser revisto com cuidado isso, para que haja um fluxo normal de carreira. E para que, então, você possa incrementar os efetivos, porque o efetivo, sem dúvida, está aquém do necessário. Tem que aumentar esse efetivo, você pode racionalizar também a parte burocrática e tirar gente da burocracia, gente que está prestando serviço fora, trazer de volta e aumentar esse efetivo, o que não vai solucionar o problema do efetivo. E o que resta fazer de imediato é melhorar os equipamentos tecnológicos de vigilância externos e integrar mais, de uma forma mais eficiente, a atuação da polícia, ou das polícias, ou das agências, das corporações. Tem que trabalhar mais integradas, principalmente na área de inteligência e de operações, para que multiplique ou potencialize a capacidade de policiamento e de segurança da cidade. O senhor vai dar aumento que os policiais estão pedindo? Os policiais civis, eles têm uma equiparação histórica, porque a origem deles, dos policiais civis, é a Polícia Federal. E sempre foi mantido isso. Nesse último governo é que foi feito, houve uma defasagem. Eu acho justo que haja essa equiparação e vou me empenhar ao máximo. Agora eu não vou marcar data para isso, porque eu primeiro tenho que chegar lá, ver a questão do orçamento. Sim. Esse recurso vem da União, né? São recursos que vêm da União, é o Fundo Constitucional, e que é empregado tanto para pagar os salários dos policiais, como para a saúde e para a educação. Então precisa de dinheiro. Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai gerar empregos? Não pode ficar dependendo do Planalto o tempo todo, né? Não, para gerar empregos, não pode ser com verbas orçamentárias nem com recursos da União. Nós temos que incrementar o empreendedorismo. Nós temos que sair da frente dos empresários, daqueles que querem investir, criar emprego e renda, porque o governo tem uma burocracia que entrava a iniciativa dos empresários, que dificulta isso, que atrasa. Vê quanto tempo uma pessoa demora, um empresário demora para conseguir estabelecer uma empresa, criar uma empresa. Ele tem um projeto e tal, e o Estado fica criando dificuldades para vender ali adiante alguma facilidade. Então, eu entendo que é obrigação do governador rever tudo isso, fiscalizar tudo isso, porque isso é, sem dúvida, corrupção. E nós vamos acabar com ela. Eu gostaria até de acrescentar aqui que no meu governo nós vamos ter uma lava-jato de dentro para fora. Já tenho essa estrutura montada com todos os órgãos, inclusive não do Distrito Federal, federais, que possam compor essa equipe de intocáveis para, com toda a capilaridade, fiscalizar essa ação e retirar o Estado do caminho do empreendedor. Aí nós vamos criar emprego e renda. O senhor vai ter um secretariado, na sua maioria, militar? Não. Vou ter um secretariado, na sua maioria, competente. Competente e comprometido com os meus propósitos. Ou seja, gente identificada comigo. Eu não estou fazendo essa incursão na política em busca de fazer uma carreira política, nem em busca de poder, nem em busca de fortuna, porque nenhuma dessas razões me fizeram ser o que eu sou. Eu sou um militar aposentado, realizado na minha carreira. Servi ao Brasil durante 38 anos e 8 meses no serviço ativo e mais 5 anos como prestador de tarefa por tempo certo. E sempre motivado pelo fato de ser um servidor do Estado. E agora, na reserva, inativo, né, sendo um cidadão comum, vendo a situação em que o nosso país foi colocado, eu me senti na obrigação de fazer algo mais. Vou me oferecer. Vou oferecer o conhecimento que eu adquiri sendo servidor do Estado,
a experiência que eu tenho sendo servidor do Estado, me colocando à disposição do Estado através do Distrito Federal. Bom, historicamente, o político ele tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder lidar com a bancada, né, na Câmara. E, historicamente também, a gente sabe que é tudo uma questão de toma lá da cá. Então, como é que vai ser sua relação com esse tipo de política? A não ser que o senhor tenha uma maioria esmagadora, o senhor vai ter que negociar de alguma forma. Você tem razão se você partir do princípio de que as coisas não vão mudar. Partir do princípio que a sociedade aceita a permanência do toma cá da lá. As pessoas, você pode ver aí você que está como jornalista, está acompanhando isso. Você vê que todos agora estão dizendo, eu sou a nova política. Nosso governador, com todo respeito, ele tem 33 anos de política. Quer dizer, ele fez a vida inteira dele política. E se apresenta como a nova política. Ele não é a nova política. Ele não é, porque ele não sabe fazer a nova política. E assim como ele, tem outros que são candidatos, estão aí e sempre fizeram a mesma coisa. E fizeram exatamente como você está sugerindo, essa negociação de tomar cada lá. Eu entendo que há necessidade de negociar com a Câmara Legislativa. É lógico que tem que negociar com a Câmara. Mas eu vou negociar com a Câmara, eu não tenho nenhum outro comprometimento que não o interesse público. Eu não tenho passado na política. Não tenho comprometimento outro que não com a minha própria consciência e com o meu dever, porque é assim que eu fui treinado. Vou negociar com aqueles que lá estarão eleitos, porque eles também serão eleitos advogando pelo interesse público. Você vê aí toda a propaganda que se vê no horário eleitoral, as pessoas só falam do interesse público. Ninguém fala em interesse pessoal nem partidário. Então, vou negociar o quê? Vou negociar o aperfeiçoamento das propostas que atendam ao interesse público. O senhor pretende negociar com a esquerda ou com as minorias? Não, como é que vai ser essa relação? Eu julgo que nós temos que negociar com todos. E entendendo e fazendo ver às minorias que, como todos têm direitos iguais. Todos têm direitos iguais. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E eu, como cristão, também digo que todos são iguais perante Deus. Então vamos tratar todos de forma igualitária. Não vejo nenhuma dificuldade de tratar as pessoas dentro dos seus direitos, respeitando as suas, logicamente que respeitando as suas diferenças, aceitando as suas diferenças, vamos negociar isso. Eu não tenho dificuldade de diálogo com ninguém. Porque na cabeça das pessoas, justamente pela época do regime militar, tudo se resolvia na base da borracha, né? Nem tudo. Então, em Brasília, historicamente, os sindicatos param a cidade. Como é que o senhor, por exemplo, enfrentaria uma greve da polícia, vamos dizer? Não é nem de professor, nem nada. Olha, uma greve da polícia. Primeiro que a polícia, a greve da polícia, normalmente, ela é ilegal e irregular, até porque a polícia é uma instituição armada. Então não pode fazer greve. Não pode fazer greve, mas você deu o exemplo da polícia. Nós temos que conversar, mostrar a irregularidade e utilizar a lei, a força da lei. Mas eu não vejo como, assim, dificuldade, porque normalmente essas demandas, elas são demandas justas, que merecem discussão. E mais do que isso, eu diria o seguinte, tem um livro que eu li e releio seguidamente, chama-se O Monge e o Executivo. E é um livro para os empresários. E eles dizem lá que toda vez que se você não tem como canais abertos de comunicação com as pessoas que estão dependendo das suas decisões, você acaba gerando desconfiança. E o que gera esse tipo de problema de greve é a desconfiança. Ele pode fazer isso, o governo pode e não está fazendo porque não quer. E ainda tem esse aspecto que você citou do toma cá da lá. Que compromissos tem este governador que são mais importantes do que o meu salário? Porque ninguém faz greve
que não sei que seja, infelizmente é assim, faz greve por causa de salário. Eu gostaria muito de ver greves para melhorar as condições da saúde, para melhorar as condições da segurança pública, mas normalmente as greves dizem respeito a isso, mas com salário. Como é que eu posso trabalhar bem recebendo tão mal? E eu concordo. Mas nós temos que negociar dessa forma, com um canal aberto, para que cada um conheça os problemas que tem e as consequências que haverão de se fazer as coisas fora das necessidades, fora daquilo que é preciso fazer. Ok, General. Muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte aí na sua disputa, na sua caminhada ao Buriti. Muito obrigado.